é que a gente vive hoje muito um analfabetismo emocional, psíquico, né? Que as pessoas, elas não têm o mínimo de orientação do que é o mínimo para se ter uma saúde psíquica, o que que é um ponto atento a ter uma vulnerabilidade emocional, como eu enxergar um pouco do que um norte para saber se meus relacionamentos estão saudáveis, principalmente com os meus filhos, ou com minha esposa, ou com meu marido, porque tudo isso conta. Sim. Só que as pessoas têm muita Como pouca consciência. como se dizia que antigamente precisava de uma vila inteira para formar um indivíduo, né, que ele ia desenvolvendo as relacionamentos ali dentro, junto com as pessoas, com os Uhum. parentes, com os tios, com os amigos, e se formava. Hoje não, né, as crianças estão conectadas a coisas, né, a telas e desconectadas entre si, às vezes até com os pais, né. Uma coisa muito sutil e que ameaça muito a nossa saúde mental, por exemplo, que as pessoas precisam, acho que, de mais orientação, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Por quê? Isso já foi medido em vários tipos de pesquisas e mostra que um índice de saúde mental muito expressivo, muito relevante é a qualidade das relações mais profundas, que é pais, filhos ou cônjuge. Amigos entram? Sim, mas entra esse combo todo aí. Então, se eu não tenho uma atenção para ver que a qualidade do vínculo não está muito boa, está muito rasa, ou então fatores mínimos protetivos para esse relacionamento ter bastante conexão, ter bastante entrosamento, ter satisfação ali nas necessidades emocionais desse relacionamento, isso vai abrir um leque de vulnerabilidades, onde pode vir muita dor emocional, e aí, se agravar com outra crise aguda que a gente pode ter na vida, um problema financeiro, uma Sim, doença, sim. alguém que morre, aí eu fico muito vulnerável aos vícios, porque aquilo vai ser um anestésico temporário, uma forma de regular minhas emoções, e aí isso pode virar um emaranhado, uma bola de neve de aumento de vulnerabilidade clínica, psíquica, onde a pessoa sofre de modo muito expressivo. Então, é como se o que você está me falando é que a falta desses relacionamentos, essa profundidade de relacionamento, deixa uma imaturidade nas relações, na capacidade da pessoa lidar com cargas negativas, né, com contrariedades da vida, e que se ela já tem ali já é fraca, vamos dizer, uma palavra meio, né, não é exatamente isso, mas ela é mais sensível, ela é mais imatura, aí acontece alguma coisa, ela não consegue lidar com aquilo e vai para os vícios. Isso, porque isso vai trazer uma dor emocional. Olha o que aconteceu muito na pandemia, que eu percebo hoje com muita clareza. Relações, por exemplo, ou entre casais, ou uma mãe ou um pai e um filho ali na adolescência, por exemplo. Veio a pandemia, e aí ao invés de entrosar mais, porque ficou mais tempo em casa, começou a ter muito conflito e mais distanciamento emocional desse casal ou desse pai e filho. Teve muitos divórcios, inclusive, né? É. E aí, houve um monte de feridas por causa de brigas, tudo e tal, a vida voltou ao normal, mas gerou uma baita vulnerabilidade que trouxe consequências que o público mais vulnerável sofreu muito, que é crianças, idosos e adolescentes, sofreu muito mais do que os adultos, que hoje tem quando eu faço porque quando eu atendo um paciente, eu vejo na onde está o fator precipitante, onde está o valor de vulnerabilidade clínica, onde se juntou, até que ponto, e muitas hoje das minhas formulações de uma pessoa que está sofrendo, tem um agravante que se expressa nesse momento da pandemia. Entendi. E Como se aí era fosse uma relação que já estava não é que estava dolorido ou sofrendo, mas estava vulnerável. Aí veio um agravante da pandemia, tipo, piorou tudo. empurrou a ladeira abaixo, então a pessoa ela É, já está ali na borda, né, não é aquela relação excelente e tal, e vem uma coisa e dá um empurrão e ela acaba caindo, é isso? exatamente, não suportou, porque não tem fatores mínimos, orientação mínima de, tipo assim, como é que eu gerencio um casamento? Quais os pontos básicos? Como é que o básico para um ser humano que está se desenvolvendo? Como é que eu tenho que, eu tenho que atentar ao meu filho adolescente que está crescendo? Entendeu? Um norte mínimo de saúde psíquica. Sim. Isso não se tem, não se fala nas escolas, pelo menos são raríssimas, são poucas escolas que falam disso. Fazendo um gancho, a Maria Luísa, minha esposa, ela tem uma mentoria de mesa aposta, que ela fala de maneira simples, mostra ali as etiquetas na mesa e sempre falando que é um ponto de conexão. Então, é aquele momento que a mãe senta de frente para o filho, que o pai senta de frente para o filho, um está observando o outro, e a gente tem essas conexões, a gente tem o momento de comunhão
que tende a diminuir essas tensões, né? Isso também, às vezes, o pai, às vezes, chega cansado, a mãe chega ali, está atribulada. Hoje, em vez de estar ali sentada à frente do filho e conseguir perceber algum início de vulnerabilidade, passa batido porque está todo mundo com um prato comendo em algum lugar da casa, né? Exato. Esse é um detalhe importante, né? Eu até falo para pacientes que eu atendo em casal ou individual, que assim, é importante, por exemplo, ter um tempo de qualidade conjugal, mas não é aquele super jantar no restaurante que você vai 2 vezes no mês. É E importante, vá, mas mais importante é o pouco diário. A queixa que eu mais tenho, que eu tenho percebido e visto, e o que eu acho que é muito comum, é casais, por exemplo, que têm filhos pequenos e não tem tempo pro casal. sim, Realmente fica difícil, né? Mas tem que, às vezes, ali lavar a louça junto, mas ter uma conexão, um diálogo mais profundo. Às vezes eu falo para alguns pacientes, ó, não tem tempo, então vocês vão estender roupa junto. Vocês vão lavar a louça junto, depois que os filhos estiver sim. dormindo. Sentar à mesa é básico. Eu tenho que ter um momento de olho no olho, eu tenho que ter um momento de fazer uma leitura emocional do filho ou do Sim. cônjuge. Eu preciso desse tempo de qualidade.